Minha gente querida, eu tô aqui hoje com Antônio El Zayek. Quando o cara tem um El na frente do nome, você pode saber que ele é forte. Antônio, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia, pela sua amizade aí, muito obrigado por acesso a tanta história bonita, tanta história até tragicômica, porque até quando a história é ruim, você faz ela ficar engraçada. Estamos aqui conversando aqui, a gente teve que começar a apertar aqui para gravar rápido, porque ele começou a falar aqui, eu falei, para, vamos começar gravando. Obrigado, meu velho, bom dia, viu? Cara, eu que agradeço, é um prazer para mim e eu vejo tudo o que está acontecendo realmente como um movimento espontâneo, né? Todas as atitudes em busca de uma mudança sustentável, em busca da resistência, em busca da resistência cultural, da inclusão das pessoas, tudo isso é muito válido. Então eu participo disso como se a gente tivesse realmente num movimento um pouco anarquista, né? Sem uma cabeça dirigindo todo mundo, que até gosto disso, né? Mas é um movimento em busca de uma solução, né? E que eu cada vez entendo que ela tem que ser mais coletiva do que individual. É, esse lance é importante, é uma nuance que pouca gente gosta de reconhecer ela, mas essa nuance do anarquismo, ela é muito importante, porque as pessoas não entendem muito do pensamento sistêmico. Pessoas como você que passaram, né, uma vida no campo, você é veterinário, enfim, né, antigo na permacultura no Brasil e tal. Então, uma pessoa de pensamento sistêmico. As pessoas de pensamento sistêmico, elas entendem que quando você faz uma ação, até ela rodar um sistema inteiro muito grande para dar um feedback, demora demais. Então, a gente vai no pequeno, no imediato, no local, porque o feedback é rápido. E isso é por natureza anárquica. As pessoas acharem que elas vão mudar as coisas vindo lá de cima para baixo, de 4 em 4 anos. Rapaz, eu nunca vi uma fábula tão bem contada quanto essa, né? É no dia a dia que a gente faz o Olha, nosso voto Eurico, principal. eu tenho, eu tenho uma noção hoje, sabe? Que são os caminhos juntos, assim, né? A gente não vai mudar nada sem fazer o jogo, porque senão você é parado até pela justiça, mas ao mesmo tempo também você não vai mudar nada se você acreditar no esquema que é imposto, né? Por exemplo, nós vamos falar de Ecovila hoje. Uma pergunta hoje que eu tenho, uma pergunta pessoal que eu tenho, né? Que me incomoda dentro desse movimento é o seguinte: você desenha nos moldes do Bill Mollison uma propriedade, coletiva ou não, com todos aqueles quesitos, segurança energética, segurança de moradia, segurança de água, beleza, maravilhoso. Mas no caso de um colapso econômico ou de um colapso ecológico, nós vamos defender essa bala? Como é que nós vamos fazer? Entendeu? Então, fazer parte de uma mudança social e entender que a gente, dentro deste movimento, a gente mostra caminho, mas a gente não está seguro sozinho, é uma coisa bacana também. Então, assim, eu tenho um entendimento que nós temos sim que ter as ecovilas, que ter os rebeldes, ter o povo fora do sistema, porque esse povo está mostrando o caminho. Mas como é que a gente transforma isso também num movimento popular e como é que as pessoas podem ter acesso a esse tipo de informação também é uma tarefa minha hoje. Eu puxo para mim também um pouco essa responsabilidade da propagação das informações, né? De uma forma um pouco acidental, né? Eu me tornei um comunicador. Parte do meu trabalho é comunicar. Muito embora eu prefira, por exemplo, escrever, né? É um acaso do nosso tempo que as pessoas leem menos e eu preciso gravar em vídeo para poder me expressar. Mas tem uns caras que têm pensado essas questões, né, Antônio, com a gente, e é o que você fala, assim. Tem aquela história do, né, do, do campo mórfico lá, do Sheldrake, tem a história do inconsciente coletivo, do Jung. Tem várias pessoas que pensam um pouco por que essas ideias ficam aí pairando no ar e de repente elas começam a relampejar em lugares diferentes ao mesmo tempo, né? E esse preparo de um outro viver
aonde a cultura torna possível a gente aumentar as mesas ao invés da altura dos muros, eu acho que é o arrasto do exemplo, sabe? A gente conseguir atuar com as pessoas para além das polarizações, a gente entender que às vezes algumas ideias a gente não concorda, mas isso não quer dizer que a pessoa não seja uma pessoa boa. Isso é uma grande dificuldade do nosso tempo, né? E principalmente dentro da esquerda. A pessoa falou alguma coisinha que ela não concorda, a esquerda quer ir lá e cancelar o cara imediatamente, né? Então, assim, a gente tem esse desafio. Mas eu vejo em várias pessoas o poder de arrastar pelo exemplo, que é isso que você falou no começo, né? Você pô, trabalhou com a Covila, trabalhou com a permacultura. Quando você precisou, você foi lá lidar com as prefeituras, né? Quando você precisou, você foi lá lidar com algumas organizações para poder mudar o paradigma, até de manejo da água, enfim, né? Então você é um exemplo disso. Outras pessoas têm feito isso também de maneira muito, muito forte. Um cara que eu gosto muito dele e que é um contemporâneo nosso, que as pessoas não leem ele o suficiente, é o Charles Eisenstein. É um filósofo americano, ele tem um conhecimento profundo de permacultura também, mas ele caiu para o lado da filosofia. E, cara, ele é genial e ele fala isso, ele fala assim, olha, o poder que as pessoas têm de gerar mudança a partir do próprio exemplo, ele é muito mais forte do que a narrativa central deixa as A pessoas palavra. perceberem. É porque a narrativa central E vou te faz as falar uma pessoas coisa. pensarem que elas não têm poder, cara. Quando você desliga a televisão, Sim, desliga da narrativa central, você começa a perceber que você tem um poder enorme de tocar as pessoas. sim. Mas só que assim, o exemplo, e você está criando filho aí, você vai ver, o exemplo, cara, é mais 1000 vezes mais forte, sabe? Você pode falar contra cigarro sua vida inteira. Se você fumar, seu filho vai fumar, entendeu? Você pode falar anti-violência a vida inteira. Se você for violento, seu filho vai entender a linguagem violenta. Então, assim, e essa é a relação mais próxima que a gente tem, né? Eu gosto de falar. A melhor coisa da minha vida foi ser pai. Quando o povo pergunta o que você faz, eu tenho vontade de responder, eu fui pai, para depois falar as outras coisas. Porque eu curti demais, sabe? Assim, acompanhar o crescimento de uma pessoa, e eu sou apaixonado, né, pela minha filha, assim, virou um mulherão, tá com 28 anos agora. Então, assim, é uma grande presença na minha vida, e isso é uma riqueza que ninguém tira, né? E desde pequenininha, essa relação mútua enriqueceu demais a minha vida. Mas voltando aqui, né, porque para o foco que a gente queria falar de Ecovila, né, e a Lorice, que é minha filha, cresceu nesse ambiente, cresceu no IPEC, cresceu vendo a Ecovila nascer, e pequenininha soltava frases tipo assim, com 6 anos de idade, a gente parando na porta da escola, voltando do IPEC, né, as crianças entrando, estava chovendo, então o cara vinha buscar com o guarda-chuva, cada criança, né, ela olhou o movimento e falou assim para mim, coitado, né, pai, o pai deles trabalha só por dinheiro, né? Então, Ó, você ter essa visão voltando, né, do seu próprio filho é bacana demais, né? Essa confirmação que você tem das pessoas que você ama. Mas eu queria falar uma coisa hoje que é assim: até quem você não admira tem o que te ensinar, né? Um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu falei para você do hip business, né? Que eu já entrei 1000 vezes na minha vida. O que é o hip business, né? É o que a gente confia em todo mundo, não faz contrato, vai contra a lei e na hora de resolver as coisas não tem nem parâmetro para resolver aquilo, né? como é que, Então, como é vamos que, ao quais hip são, business das ecovilas. quais são as maneiras que o hip business dá errado, Antônio? Fala aí pra gente. Claro, tipo assim, ó, eu visitei esse tempo atrás no Mato Grosso, eu visitei uma fazenda que estava começando um processo de visitação, certo? Aí tinha um cara do caiaque, bem bacana, um cara queridão, assim, o casal dono da terra, muito querido também, né? E aí eles lá e começando um turismo ecológico, o pessoal descendo o rio de caiaque, comidinha orgânica, então o casal que trabalhava produzia comida e eles dividiam um pouco do dinheiro que entrava. Beleza. Não está definido como é que você começa e não está definido como é que você sai. Isso vira uma briga. Por quê? Porque esse cara dedica lá anos de trabalho e quando ele vai embora com o quê? Só com o que ele recebeu da parceria? Não é justo. Só os, O só que, os que teve caiaques de debaixo do braço. valorização da terra? Exatamente. Então, assim, o que, que teve de valorização da terra
né? Então, eu cansei de ver, cara, as pessoas se sentirem injustiçadas, né, nesses processos de amorosidade. Então, a sociedade ela vem ensinando para a gente muita coisa, né? O Caetano uma Mas, vez Antônio, soltou uma mas, frase estudantil. O Caetano soltou uma frase que, com a amorosidade dele, ele ganhava dinheiro. E essa coisa me deu uma impactada, entendeu? E tipo assim, a gente tem que regular as relações, porque elas passam. E as nuances dela mudam outra coisa. Amor vira outra coisa. Né? Então a gente precisa sim de contrato, a gente precisa sim de obedecer à lei, a gente precisa sim de ter padrões para poder ter segurança de como é que você começa e como é que você termina aquilo. Fala. conta a história pra gente aí da Ecovila hippie e da Ecovila dos metaleiros, como é que funciona? Metaleiro é por sua conta, eu conheço poucos metaleiros, viu? Não, É, mas você na contou a verdade, história você contou a história do cara. na verdade, na verdade é assim, ó. A gente que está buscando, né, crescimento espiritual, boas energias, a pessoa que está buscando isso, na verdade, é quem mais precisa disso. É quem mais precisa disso, né? E que você lida com ecovilas e egovilas. Vira e mexe, eu estou numa egovila, né? Lá lidando com o ego de todo mundo, as discussões são todas pessoais, né? Ligadas ao ego, e aí você vai vendo as formações ali. Então, você tem um contrato antes, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma ecovila, né? Dicas de ouro, vamos nas dicas de ouro do empreendimento ecovila. Primeira coisa, qual que é o formato dele na lei? Se você estiver parcelando terra, sabe, sem o formato legal, ali vai dar problema. Você está dando uma volta na lei. Ah, eu criei um clube, e aí a ação do clube equivale à quantidade Não, de terra que o cara tem. Você está criando não, problema. mas destrincha pra gente aí, que a gente tem pessoas leigas, né? Como é que é essa volta aí na lei? Para as pessoas entenderem e conseguirem identificar isso Então, é na verdade, importante. assim, tá, tipo assim, ó, você acha uma brecha na lei achando que é uma grande solução. Então, assim, eu tenho uma fazenda na área rural, né? Ela não é parcelável menor do que o módulo rural. E eu quero Dois colocar hectares, pessoas na maioria dos ali lugares. numa área menor do que o módulo rural, né? Aí eu vou criar a fração ideal, que é um parcelamento dentro do módulo rural, que não é aceito no cartório, não sai escritura. Então, dentro de pouco tempo, você começa com os divórcios, as mortes e os herdeiros, você começa a ter um problema sem solução. As pessoas são sócias de uma área que elas não podem parcelar para vender. Então, assim, Ainda tem, primeira ainda tem uma, coisa de fazer ainda tem uma outra, ecovila. ainda tem outra complicação aí, que às Ah, vezes essa sociedade está em nome de pessoas físicas e às vezes essas pessoas constituem uma PJ, uma pessoa jurídica, para ser a dona dessa terra. Que ainda é outra camada de complicação nisso, né? sim, né? Então, assim, primeira coisa assim, que você se pergunta para entrar num processo desse é como é que você entra e como é que você sai. Porque se alguém falar para mim que eu tenho que entrar para um ecovila, ou seja lá o que for, nunca mais poder sair da minha vida, eu estou fora. Né? Se tem uma coisa que eu vou prezar na minha vida, é o meu direito de ir e vir, meu direito de escolha, certo? E o investimento que você faz é vida que você colocou ali. Você constrói uma casa, você planta, é vida, é tempo de vida que você colocou ali. Se você não tiver jeito de vender, de ser remunerado por aquilo, é um prejuízo muito grande. É um Não, espaço de tempo de vida que você perde. e Sim. eu tenho conversado aqui, Antônio, porque é o seguinte, às vezes esse tempo de vida começa antes até do desenvolvimento da propriedade, porque uma das maneiras que a gente tem de viabilizar esses empreendimentos rurais e para algumas pessoas a transição da cidade para o campo são as parcerias onde tem trocas que não são por capital financeiro. E nessas condições, muitas vezes as pessoas que não são as pessoas que estão entrando com capital financeiro, mas elas estão entrando com tudo que elas têm, com conhecimento, com a disposição, com a rede de contato, com o trabalho físico, com a ideia, com tudo. Mas no Geralmente, direito, geralmente os hippies, né? Geralmente os hippies que entram com isso aí. E aí é muito difícil de quantificar, entendeu? então, A gente tem que mas entrar e eu me ponho junto com esses hippies, eu entro. Eu sou assim também, eu tenho um pezinho firme ali, né? Então, assim, esse hippie que eu estou zoando, muitas vezes sou eu. Eu sou ele.
né? Que tem esse conhecimento, que tem essa vontade, que tem essa garra de trabalho e tal. Mas às vezes a gente põe um preço mental alto demais. Então tem que ser definido, sabe, o quanto isso vale. E aí o jeito de você ver isso é quantas horas de trabalho você está colocando naquilo ali, né? E quanto é que esse trabalho vale. Então, assim, o meu lote na Ecovila Santa Branca, eu comprei com horas de trabalho. Eu não comprei com dinheiro. Eu comprei com horas de É, apresentação. e não é Isso só, vale. sim, e não é só a hora de trabalho, é rede de contato, posicionamento de negócio, Sim, tem uma série de outros intangíveis que hoje a gente aceita, por exemplo, quando a pessoa é muito rica, mas não aceita quando a pessoa é pobre ou está sem o capital financeiro. Por exemplo, os milionários e os bilionários, eles têm um valor de rede. E aí eles não pagam imposto sobre o valor de rede, mas eles conseguem comprar mais ativos de outras empresas com o valor de rede deles, né? Foi um caso recente agora, o lance do sim, Elon Musk aí, né? Mas quando a pessoa não tem o sim. capital financeiro, aí, via de regra, esses acordos aí, esses hip business, como você coloca, tendem a não respeitar o valor de quem entrou com outras coisas que não sejam financeiras. Isso é um risco muito Sim, alto também. mas aí a gente tem que pôr isso, Eurico, porque essa é a visão hip business aí, né? A gente tem que pôr isso no papel. Como é que a gente vai ser remunerado por aquilo ali? Como que você está negociando? Teve uma vez que eu queria falar com o Banco de Desenvolvimento, né? E não conseguia, era um patrocínio que eu queria ver e tal. A gente estava num projeto que o BNDES patrocinava, né? E o dono da terra tinha um sobrenome muito famoso em São Paulo. E eu já estava tentando, já tinha uns 3 meses, falar com o cara lá e não conseguia. Aí um dia o filho do dono estava junto da terra e eu liguei e falei, eu vou falar no seu nome. Eu liguei de manhã, deixei o sobrenome lá e quando foi de tarde o banco retornou. Então isso tem valor mesmo, né? É uma injustiça no nosso modo de ver, mas tem um valor e é um capital de quem tem o um nome. Então, assim, dentro do mercado duro, isso também é negociável. Agora, o que as pessoas têm que entender, e eu não estou aqui para julgar sistema, nem ninguém, eu estou aqui para a gente falar da nossa experiência. Né? O que as pessoas têm que entender é que se você tiver um bom contrato, é ele que vai reger o que você está construindo. Né? A gente, eu tomei uma lição no começo da Ecovila Santa Branca com o professor Júlio, né? Eu chamo todo mundo de professor, porque todo mundo tem uma coisa para me ensinar. E aí, cara, começou a Ecovila e eu comecei a vender. E aí vendi 27 lotes, né? E eu não era corretor, fui vendendo para quem visitava, antes do lançamento e tal. Quando o pessoal foi me pagar, pagou muito abaixo do que era de um corretor, né? E aí eu fiquei meio grilado, né? E aí o Júlio me chamou para jantar. Provavelmente os empreendedores mandaram conversar comigo, né? Mas o Júlio me chamou para jantar e falou assim, né? A gente tomando um vinho lá, ele falou assim: quanto que você combinou do que você ganharia? Aí eu falei, nada. Ele falou, então, quanto que você pode, como você não é corretor, quanto que você acha que as pessoas são obrigadas a pagar? Aí eu usei a palavra, né? É injusto. Aí ele falou assim: olha, eu não sei em que mundo que você está vivendo, mas o mundo business, ele não fica perguntando o que é justo, o que é injusto. Né? Então vamos lá. Ó. Por que eu estou aqui jantando com você? Eu estou aqui jantando com você porque eles têm interesse no seu trabalho. E por isso, nós temos que resolver esse ponto que passou e, a partir de agora, fazer um contrato. Cara, isso foi uma aula para mim gigante, porque eu funcionava com o mundo como justo e injusto. Então, se você fazia um trabalho para mim e eu achava que você tinha ganhado pouco, então eu ia ter dentro de mim uma ética, e até hoje às vezes ainda tem, vou te pagar mais um pouco. Né? O cara chega lá para arrumar o quintal da Ecovila. Todo mundo faz em 10 dias. Chegou um menino lá, que estava fazendo um tratamento lá para se livrar do crack, né? E aí eu fiz uma empreita para ele, né? E aí ele, não, eu quero por dia. Falei, beleza, vamos por dia. E o cara fez em 5 dias. Na verdade, todo mundo cobrava o dobro dele. Na hora de pagar ele, eu paguei o dobro. Né? E falei para ele, olha, todo mundo trabalhou 10 dias. Você que fez em 5.
Então, da próxima vez, faz empreita, não faz só diária, porque a sua diária vale mais que a dos outros. Agora, o mundo dos negócios, ele não funciona assim. Isso é uma ética pessoal, né? É minha. O mundo dos negócios Não, não funciona assim. Por que que o mas Antônio, empreendedor... Antônio, Ah, desculpa. Nós que diga. temos essa ética, nós podemos fazer o mundo do negócio funcionar assim. Eu acho que é aí que você está entrando. Porque é o seguinte, Sim, eu não vou deixar de ser ético e justo porque o mundo dos negócios não sim, é. Eu vou fazer as contratações, os contratos e os acordos para que eu possa funcionar com a minha sim, ética dentro desse mundo. sim. Mas, às vezes, você vai fazer coisas... Por exemplo, o IPEC teve um momento que teve que patentear coisas da permacultura. Por quê? Aí o povo ficou todo assustado, porque tinha gente patenteando e proibindo de usar. Então, para que você tivesse o poder de permitir usar, você tinha que patentear. Você entende? Então, assim, o caso foi da horta mandala. Começou a desenhar a horta mandala e tal, um esperto foi lá e patenteou a horta, né? E depois isso caiu, porque ele não deu conta de cercar, mas ele patenteou a horta mandala. Então, se a gente usasse, a gente estava quebrando uma patente. Se a gente colocasse na aula, você estava quebrando uma patente. Então, começou a Mas patentear como, as coisas para permitir usar. pois é, mas vamos lá. Aí tem umas coisas aí eu acho interessante da gente conversar pela experiência que você tem e tal, né? Aqui, antes da gente começar, você estava falando pra gente que o erro é um ativo. É uma frase forte, né? Como é que um filho da puta desse consegue patentear uma coisa que o Bill Mollison criou lá atrás, na década de 80? Ele Como é que o vai lá cara e consegue paga. fazer isso? Você vai lá e paga. Você acha que o povo vai pesquisar alguma coisa? Se você pegar hoje, se você pegar hoje um discurso ou algum produto que não tem patente, for lá, você vai patentear. Ah, isso tem melhorado muito. Isso tem melhorado muito. Mas Mas, na década de 90, fala. não, não, de novo, né? Meu negócio é o seguinte: como é que eu uso os contratos né, os acordos legais para que eu não me nivele por baixo? Por exemplo, eu tive aprendizados caros com parcerias, né? Na minha parceria recente, por exemplo, a gente teve o inicial contratado, mas a saída tinha o contrato, mas não estava assinado. E na hora que acabou, não foi honrado, né? Então, estou lidando com isso até hoje e tal. Por E quê? Porque porque eu ele, não. porque ele não estava assinado. Porque Hit eu fui. business de novo. Acreditou na Exata. amizade, entendeu? É isso aí. Então, Acreditou na amorosidade, na ética do outro. Então, pois assim, é, é mas eu não. necessário. Então, mas aí Ah, só o meu comentário é o seguinte: como que a gente toca essas coisas não nivelando por baixo? A gente tem que nivelar para cima, né? A gente tem que puxar, sim, arrastar pelo exemplo, né? sendo justo no contrato. Por exemplo, se você fizer uma parceria comigo, aí, vamos dizer que eu tô aqui no Crixá, né? Eu tenho uma terra aqui e quero fazer uma fazenda permacultural grandona, né? De 150 alqueires. Com preservação, onça está comendo bezerro aqui, eu não estou sabendo como é que resolver, já comeu 8 bezerrinhos meu, né? Mas, assim, mas vamos lá, vamos resolver o negócio, né? Vamos dizer que você vem fazer uma parceria comigo, certo? Pô, ó, o cara tem rede, o cara tem conhecimento, o cara vai. Vamos fazer o seguinte: como é que nós vamos pôr isso no contrato para que seja justo? Quanto que vale isso aí e tal? Ó, Eurico, não, esse valor não dá para mim, porque a terra aqui é barata, é distante, a fazenda não gera isso. Estou sendo honesto, estou sendo claro, né? Não, eu quero participar, beleza. Por quanto daria para você participar? O que você quer fazer? X, põe no papel. Per- Teve, Perfeito. eu tive de herança com meus irmãos agora, sabe? Nós tivemos, meu pai deixou bastante coisa, né? E nós somos 4 irmãos e meio, que meu pai teve um filho fora de casa. E aí eu combinei com meus irmãos e discutir herança é uma coisa extremamente delicada, porque você entra, se você deixar, entra aquele negócio, meu pai gostava mais de você do que de mim, você bateu o carro, meu pai te deu um carro, não deu para mim, vai virar uma merda, né? Então eu pensei muito tempo de como é que eu resolvia isso, né? E aí tem uma figura do Primeiro Testamento da Bíblia ali, que quando os judeus chegam a Israel, Deus manda dividir
em 12 partes iguais, sem saber de quem era, sem saber de quem ia ser. Depois que eles dividem, sem saber quem vai ser o dono, em 12 partes iguais, manda jogar os dados e eles aceitam que aquele jogo ali de dados é o que Deus queria para eles, né? Então, quando você está fazendo uma divisão, por exemplo, eu fui terminar uma sociedade com um amigo meu, assim que eu voltei para o Brasil, nós abrimos uma empresa, né? E aí depois ele casou e a coisa deu uma complicada, né? Porque funcionava na escola de inglês dele e deu uma complicada. Eu fui terminar a sociedade, eu pensei, como é que eu posso ser justo? Eu cheguei para ele e falei, compadre, tudo que nós fazemos, eu avalio em US$ 10.000. Tudo que nós fizemos até hoje, eu acho que vale US$ 10.000. Eu te compro por US$ 10.000 e eu te vendo por US$ 10.000. Eu não quero ser seu sócio mais. Isso é justiça, entendeu? Eu não estou chegando para ele falando, É, eu pus mais do que eu sei, e aí eu te dou 5 porque eu trabalhei. Não. Eu cheguei para ele e falei, vale tanto. E para mim, eu te compro por esse valor e eu te vendo. Mas terminando o caso da herança com meus irmãos, eu sugeri que a gente acertasse com o meu meio-irmão e a gente fizesse um sorteio. E que nem filho e nem os agregados, né, participariam. Só os irmãos, certo? Participariam. Beleza. Aí nós fizemos um acerto com esse irmão, né, que é meio-irmão, e aí ele fez o acerto, foi embora, e a gente então dividiu todas as coisas em 4 lotes iguais. O gado entrou como um capital para poder balancear, e a gente fez um sorteio. Na hora do sorteio, minha irmã falou: Nossa, se eu sair com terra, é difícil para mim ir lá até para vender. Eu falei: Se eu sair com imóvel, eu troco com você. Os outros 2 irmãos também falaram a mesma coisa, a gente já entregou o imóvel para ela e ficou com as terras. E sorteou a terra entre nós 3. Como a gente esqueceu de combinar com os gregos, né? E com os russos, no caso, como a gente esqueceu de combinar com os russos, meu meio-irmão chegou lá na casa dele, a mulher falou: Não, nós não queremos isso, não, nós queremos terra. Aí ele voltou e meu irmão mais não. velho fez uma parceria. Então, num sorteio que você, num sorteio em que você divide sem saber quem vai ser, você é o mais justo possível. Você entendeu? Então, existem Sim. formas da gente buscar esse equilíbrio, né? É de Salomão, é Salomão. Vou partir esse neném no meio aqui, cada um para metade. Quem gritou primeiro ali é a mãe, né? Então, assim, são sabedorias que vão sendo criadas, né, ao longo do seu convívio, né? Pena que quando a gente está ficando bem, está ficando entendendo como é que é viver, está quase na hora de ir embora, né? Porque a vida vai te Tá na, ensina demais. E é, por é, isso que a gente são, tem que ouvir. são aprendizados caros, né? Eu fui fazer um projeto de subdivisão lá também para um espólio familiar, e aí o pessoal começou, cada um dá uma opinião, cada um dá não sei o quê e tal. E eu falei, ó, isso aqui é a minha recomendação como profissional. Eu fiz de graça, mas eu não estou aqui para ficar fazendo toda hora. Se vocês não quiserem, né, acharem que essa aqui não é uma boa divisão, não serve para vocês, paga outra pessoa e faz. Ou então faz do jeito que vocês quiserem aí, tudo bem, não tem problema não. Pode jogar fora o trabalho que eu fiz, não tem problema não. Esse trabalho foi dado, eu dei, não tem problema não. Mas não seguir, né? E eu vou te falar uma coisa que tudo isso que a gente está falando vem de um romantismo das pessoas, de uma imaturidade da sociedade ocidental que não gosta de lidar com a finitude. A finitude de qualquer coisa, a finitude de um relacionamento, a finitude da vida, da própria vida, a finitude das parcerias, né? Tem relacionamentos que têm tempo de sucessão muito longo, né? Duram até mais do que a vida, algumas pessoas que acreditam na reencarnação dizem. E tem relacionamentos que têm 5 anos, 10 anos, 2 anos, é isso. Nem tudo combina muito bem para todo sempre, né? E E mais aí, uma coisa, Edu. pode falar. Ó, tem mais uma coisa, que é a gente colocar no dinheiro uma visão de imundícia. Como nós somos geralmente alternativos, gente que buscou uma ética maior da vida, a gente tem lá nos nossos valores o dinheiro como uma coisa suja. E eu precisei trabalhar muito para me livrar dessa ideia de que o dinheiro era sujo, sabe? Eu abria mão do dinheiro para provar que eu era maior do que ele. E aí eu vou recomendar um livro que chama Cabala do Dinheiro, né? Existe a cabala do dinheiro, da inveja e da comida.
que a Cabala do Dinheiro fala? Primeiro, ele conta a história do dinheiro, que é maravilhosa, que sai lá desde a moeda de ouro, que era roubada, até por um papel que o rei tinha que assinar, que você tinha aquelas moedas, até chegar no dinheiro. Se você observar no dinheiro, no dólar está escrito in God we trust, no dinheiro da Inglaterra estava escrito God save the Queen, e no nosso dinheiro está escrito Deus seja louvado. Para conferir um poder divino ao dinheiro, porque as pessoas, a princípio, elas não conseguiam entregar um bem com aquela quantidade de papel, pensando que aquilo poderia reaver os bens ou o valor daqueles bens em outra coisa, né? Então, na verdade, esse livro ele destrincha bastante o dinheiro e aí ele fecha falando que o dinheiro é tempo de vida e de trabalho e que é o maior instrumento de liberdade que existe. Hoje a definição de dinheiro para mim é essa: é instrumento de liberdade. E Né? tem, e tem um. Então, se a gente mudar um pouco a nossa visão sobre o dinheiro em si, né, e ver o dinheiro como um bem que pode, né, trazer coisas boas para nós, é lícito, é legítimo que os empreendimentos trabalhem com dinheiro, ganhem dinheiro e que as coisas sejam medidas em dinheiro. Nós precisamos perder o preconceito, porque é É, com dinheiro que a eu, pessoa sai de um lugar e resolve a vida em outro. eu faço ressalvas no seguinte sentido, eu concordo demais com você, né? O dinheiro é uma ferramenta, mas o dinheiro tem que estar a serviço é, da, das coisas que apoiam a vida, né? A vida com V maiúsculo, né? Os processos ecossistêmicos, a biocapacidade do lugar, o direito de outras pessoas de viver vidas dignas e autônomas também. Então, eu concordo com Sim. você e a gente está aqui numa, Mas o livro fala aqui isso. no, O livro fala isso. O livro fala que quando que o dinheiro tem que servir a você. No dia que você serve ele, ele vira o demônio. Porque ele denigre, essa palavra ele não usa mais, né? Ele deturpa todas as versões da sua vida. Entendeu? Se você vive pelo dinheiro, você está negociando coisas que o dinheiro não compra. E, na verdade, o dinheiro, de novo, o dinheiro é um instrumento de liberdade. O dinheiro não é um fim em si. O dinheiro é um viabilizador desses pontos que a gente está colocando agora como pontos delicados dentro dos processos. é, eu vou até. Tô vendo o que você acha aqui, né? Eu tô no meio de um texto aqui que eu tô fazendo para outras coisas aqui, e tem uma citação aqui que você vai gostar dela, porque ela é do Bill, e você estudou direto com ele, você vai gostar. Ele fala o seguinte, né? Bom, essa aqui é a frase dele, tá? A tradução dele aqui do manual. Sociedades fiscais baseadas no dinheiro dão uma falsa impressão de segurança, que se desmancha rapidamente a cada 40 anos aproximadamente, quando a inflação, que é em si decorrência da ganância, esvazia todo o valor da moeda. Nos últimos 40 anos, aproximadamente, o dinheiro foi criado pela destruição da riqueza verdadeira, os solos e as florestas, e a dívida agora está sendo cobrada pela própria natureza. Aí ele segue, né? O dinheiro não é em si um recurso, ele representa, ou deveria representar, um recurso que está em outro lugar, né? O dinheiro numa sociedade sã precisa estar atrelado ou fixado em valor relativo a um recurso real útil, né? É a verdadeira base de relações comerciais justas, ele coloca. Aí ele fala o seguinte: nós deveríamos desenvolver ou criar riqueza assim como desenvolvemos paisagens, nos concentrando na conservação da energia e dos recursos naturais, diminuindo a necessidade de ganho, desenvolvendo recursos procriativos, proliferando florestas, pradarias e ecossistemas, reduzindo a criação de recursos degenerativos, estradas, monumentos, cidades, e constantemente nos desinvestindo de qualquer riqueza excedente para esses fins. O dinheiro está para o tecido social como a água para a paisagem. É o agente de transporte, o delineador e carreador e formatador das trocas. Como a água, não é o montante total de dinheiro entrando para uma comunidade que conta, é o número de usos e deveres para os quais nós podemos direcionar o dinheiro e o número de ciclos de uso que mede a disponibilidade de determinado dinheiro né, na determinada comunidade. É impressionante, né, cara? Eu tenho dito o seguinte, que Maravilhoso. os ecologistas eles têm uma noção de economia melhor do que a dos economistas. Depois, depois, se quiser, eu te mando esse Maravilhoso. pedacinho, eu te mando esse pedacinho dessa tradução, Quero.
eu estou fazendo um texto, eu vou botar no meu site, mas eu te mando isso aí. Eu estou fazendo essa ressalva que é Não, o seguinte: o dinheiro é uma ferramenta. Nós precisamos criar dinheiro para conseguir fazer as trocas que vão criar a riqueza verdadeira. Solo profundo, sim, mas você não água está fazendo limpa. uma ressalva. Você está concordando. Porque o que eu estava falando para você é que o dinheiro é um instrumento. E o que, que o Bill Isso. Mollys fala aí? Que ele é um elemento circulatório, igual a água, né? E que ele tem que ser administrado como tal. E aí, em momento nenhum, eu estou falando que a gente tem que. Não, isso aqui vale mais do que a gente está fazendo e desmanchar. Por exemplo, colocar um valor econômico em um ecossistema, igual as pessoas querem, o mangue vale tanto. É muito difícil, é muito ruim. Por quê? Nós não temos outro planeta para morar, E, e né? não, e Você não, não e tem não outro é só, planeta para morar. e não é só isso. Eu tenho uma relação difícil com essa questão de colocar valor nos processos ecossistêmicos e nos serviços ecossistêmicos. Por quê? Porque nós vivemos um paradigma econômico onde até aqui nós não fomos justos com o fluxo desse dinheiro na sociedade. Quando você coloca um preço nas coisas, são as pessoas que se beneficiaram das injustiças ecológicas e sociais até aqui que vão ter como pagar por isso. E os pobres vão continuar lascados. Então, assim, Sim. de certa forma uma solução, e é um assunto complexo, né? Eu acredito que seja, de certa forma, uma solução. Mas eu acredito que não no paradigma que a gente está. Por exemplo, as pessoas estão caindo numa besteira agora com esse negócio da economia de carbono. Por quê? As grandes empresas não estão prometendo que elas vão diminuir as emissões. Elas estão prometendo que elas vão compensar. E aí elas estão comprando grandes tratos de terra no sul global, né, em vários lugares, estão travando essa terra para fazer compensação e ter um ancoramento para a economia delas, e as pessoas daquela região ficam E lascadas. continuar queimando petróleo aí mais 100 anos. Exatamente. Mas eu queria retomar um negócio que eu acho que é interessante para a nossa conversa, que é a imaturidade das pessoas que não conseguem entreter a possibilidade da finitude. Por exemplo, quando as pessoas estão enamoradas, e aqui eu não estou falando só de casal, não, é o que você falou do problema do hip business, né? Começa uma parceria, o mundo é colorido, florido, cheio de beija-flor. Aí, naquele momento, a gente fala assim, tá, mas eu preciso de uma segurança para fazer isso aqui. Eu preciso sair disso aqui com pelo menos um módulo rural, que eu não posso ficar ping-pongueando a minha vida para lá e para cá. Então, se eu for me investir nisso daqui, eu quero pelo menos um módulo rural para eu ter um pedaço de chão firme debaixo do meu pé. E se a gente não for seguir mais junto, eu já plantei meus pés de fruta no lugar onde eu vou ficar. Que foi a minha situação. Isso foi dito, conversado, mas não foi assinado. Quando a sociedade terminou, não foi honrado, né? Então, normalmente, no nosso mundo financeiro, a corda arrebenta do lado mais fraco. O direito funciona para quem tem mais dinheiro. O direito funciona para quem tem mais Não, propriedade. O direito. não, 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 não. A corda arrebenta do lado de quem não foi idôneo o suficiente para botar no contrato. Se você tivesse assinado isso aí, ou se você não tivesse uma ética e entrasse com um processo trabalhista ali, você ia ter seu módulo de terra. Mas não estou falando que você devia fazer isso, não. Tá? Só estou te falando assim, que, de novo, nós estamos voltando aqui, né? O contrato, ele precisa reger como entra e como sai. Em Então, parcerias, em ecovilas, em... então, eu quero retomar isso aí, porque é exatamente isso. É no momento que a gente está apaixonado pelo projeto, pelas pessoas, que a gente deve fazer o contrato de dissolução. Por que que eu vejo isso? Porque é o momento que você vai ser mais capaz de assegurar a dignidade de todo mundo. Exatamente porque você está entrando ali, porque você admira aquelas pessoas. Se você esperar o atrito, o desgaste, a decepção, aí na hora de saída, sem contrato, você não enxerga mais aquela pessoa da maneira bela como você enxergava no começo. Você usou uma frase muito bacana, né? Que você usou a paixão, o romance, né? O romantismo. E aí, no romantismo, é antes o atrito que o contrato. Né? Porque se você apaixonar em alguém e falar, vem cá, como é que vai ser aqui? Quem vai pagar a conta? Você já matou o amor ali, né? Então, na verdade, é romantismo mesmo, né? E assim, e aí, cara, existe uma grande oportunidade para alguns advogados que estiverem agora na permacultura, que estiverem aí dentro da agrofloresta, que estiverem aí dentro da busca da sustentabilidade, para o cara começar a buscar bases legais
né? E destrinchar essa solução. Falta esse profissional, entendeu? Falta esse profissional que entenda as duas partes, né? E que sabe ponderar as duas partes. Então, fica aí, ó, mais uma dica aí na nossa conversa, que é um espaço de trabalho para quem quiser regularizar, regulamentar, né, as relações permaculturais, as relações aí das pessoas dentro da criação dos empreendimentos. Recentemente agora, Antônio, eu gravei com o Alexandre Girão, que é um advogado, ele está fazendo isso, né? E, e um amigo meu, que, enfim, participa da minha rede, há muito tempo, é o Pedro Marques, que é um advogado mineiro também. E não coincidentemente, os dois estão dedicados à elaboração desses dispositivos legais, mas não estão lidando mais com litígio. Eles falam, não, eu quero ser o cara que faz a contratação para que o litígio não precise ocorrer. E eles têm feito isso muito bem. Eu gravei Sim. aqui com o Alexandre Girão, o Pedro Marques talvez venha, talvez não. O Pedro, ele é mais devagar assim, nessa coisa mais online aqui, mas é um cara muito bacana, muito profissional também, muito competente. É, é isso, precisa disso daí. E tem uma outra coisa que você tocou que é importante também, nessa questão da finitude, das coisas familiares e tal, né? É a gente saber que as coisas vão chegar num momento difícil de decisão. O Ou imóvel. para você ou para o ou- seu filho. então, aí que vem o negócio da finitude de novo, né? Sabendo que a coisa vai complicar, por que que a gente não deixa arrumado, cara? Sabe? A gente precisa deixar as coisas arrumadas, cara, tudo documentado direitinho. Todo mundo um dia morre, cara. Ó, eu venho de uma família, meu pai morreu com 41, meu avô paterno morreu com 52. Ninguém sabe o dia de amanhã, cara. Você tem a obrigação de deixar as coisas resolvidas, não deixar problema pros outros, sabe? Então, assim, e a gente tem forma de lidar com isso. Entra numa outra questão que você colocou, que é interessante, que quando a gente fala de espólio, de divisão de propriedade com família, é, as inseguranças afetivas, as mágoas afetivas de quem se sentiu mais amado, menos amado, preterido, as pessoas tentam compensar essas coisas no material. Elas ficam agarradas a uma possibilidade de reparo afetivo por meio do espólio. Cara, isso é um bolo, cara, isso é uma confusão. É uma coisa. E outra coisa também que eu penso, né? Pensando assim nessa finitude, como meu pai morreu muito novo, cara, eu vivo de uma maneira muito intensa. Eu posso morrer a qualquer momento. Isso não me incomoda. Me incomoda é eu não fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, né? Então, nessas questões, por exemplo, cara, como é que resolve? Eu, por exemplo, eu prefiro abrir mão às vezes. Vou organizar minha vida de uma maneira que eu não preciso de nada disso, porque imagina, cara, você vai ter que lidar com, com esfarelamento de uma imagem, de uma afetividade que você tinha por pessoas, porque às vezes naquele momento da vida delas estão tão necessitadas, seja afetiva ou economicamente, que elas se tornam pessoas difíceis de lidar, porque elas estão apegadas com aquilo ali, né? E às vezes como é que fala? Não tem um testamento, não tem ali não foi organizado, né? E eu vejo que as famílias passam assim essas rusgas afetivas para o além-morte, porque deixa o troço sem resolver, fica para os outros, cara, é uma confusão. E aí, assim, de Eu novo, tenho um amigo de trabalho, né, que trabalha na GIZ e trabalhou na ONU muito tempo, está na FIP agora também, Tomás Ramalho. E o Tomás ele tem uma frase muito boa. Ele fala: eu não vou destruir com dinheiro o que o dinheiro não pode comprar. Né? Então, isso bem falando de relação familiar. Né? Agora, isso é um crescimento espiritual. Né? E que a gente pode fazer, mas a gente não pode cobrar das pessoas, porque, igual você falou, ali é uma necessidade daquela pessoa, é o que ela está vivendo, né? E quão inteligentes são as pessoas que pensam como nós, né? Nós já rimos disso, nós dois, né? É, que a gente não tem que esperar que o outro, né, que cumpra o nosso modelo, né? Nós não somos modelo do mundo. Então, de novo, nós caímos num lugar em que um bom contrato rege a paz entre os irmãos. Quando nós dividimos a herança, a gente fez o contrato, dividiu tudo e tal, antes da receita, antes de tudo. Depois teve que adaptar aquilo à receita. E esse processo demorou uns 2 anos, né?
E aí, a minha irmã, como terra subiu muito e imóvel está subindo agora, a minha irmã, o quinhão dela ficou defasado. E ela quis questionar. Na hora que ela quis questionar, a gente falou: olha, o contrato está assinado e você, na verdade, foi a única pessoa que escolheu, porque o resto tudo caiu no sorteio. Aí ela é de boa demais, falou: não, tranquilo, é verdade, né? E agora os imóveis estão subindo, aí a terra está caindo, né? Na verdade, estagnou e os imóveis estão subindo. Então, neste momento, se não tivesse um contrato, fosse só um acordo verbal, tinha ido por terra. Entendeu? É, Então, os é. contratos. Primeiro, então, para a gente falar dos empreendimentos das Ecovilas. Primeira coisa é o contrato, junto com toda essa ética que a gente falou. Segunda coisa é o bojo legal. Como é que a lei rege e vê aquilo? Você tá numa área que pode parcelar? Se pode ser sítio de recreio, você pode criar uma ZIT, que é a área de interesse turístico, e colocar uma ecovila lá. Existem figuras na lei bem bacanas que você pode aprovar para fazer. Né? Então, por exemplo, a ZIT, que é uma zona de interesse turístico, você pode criar ali um pacote ali que você pode inserir ali dentro uma ecovila. Você pode criar chácaras de produção, né? Você pode colocar no seu design que cada um tem um módulo rural, mas que essas casas se encontrem, né? No seu design, essas casas se encontrem num lugar e que vire uma vilazinha, né? Então, o bacana é de 8 a 12, né? Isso é da permacultura também. Menos que 8, uma pessoa eloquente acaba dominando todo mundo, e mais que 12, até Jesus tentou e deu rolo. Né? Então, na verdade, o pacote é de 8 a 12, entendeu? De 8 a 12. Muito bom. Então, aí, do outro lado, né? A gente falou muito aqui de tudo que é difícil e tal, mas tem uma coisa muito bacana quando as pessoas se juntam, né? E eu não vou deixar nunca de querer me juntar com pessoas porque algumas não funcionam bem. A gente aumenta muito o nosso poder de realização, né? Imagina Algumas a não, soma. Eurico. Não, algumas pessoas não funcionam bem, não. Em algum momento, as pessoas não funcionam bem, inclusive nós. Entendeu? Essa é uma verdade. Em algum momento, as pessoas não funcionam bem. E nós incluídos. Eu, em vários momentos eu não funcionei bem para outros. É bem isso. Pois é. É bem isso. Você é inteligente, hein, Antônio? Mas eu acho Mas, inteligente demais também, viu? mas, não, mas eu queria falar dessa beleza que é quando a gente toma conta de um território em parceria com outras pessoas, né? Eu queria explorar um pouquinho isso, né? Você teve essa experiência com a Ecovila, com outras ecovilas, né? Você participou de vários empreendimentos nesse sentido. E esses empreendimentos, eles têm uma beleza muito grande e uma possibilidade, inclusive, da viabilidade econômica, de gerar realmente dinheiro para a gente poder fazer as coisas, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, assim, as coisas que você viu funcionando, os empreendimentos. Eu vejo que muitas vezes as pessoas vão para a Ecovila, mas ninguém tem uma relação com a produção primária, nem de subsistência. E aí essas ecovilas ficam muito fracas, né? E eu vejo, por outro lado, alguns lugares que as pessoas fazem ocupações múltiplas, parcerias, às vezes nem é ecovila, às vezes é só uma parceria de pessoas que moram ali numa região rural e tal, e porque elas têm aquela visão de somar, de complementaridade, elas criam uma abundância ecológica e econômica maravilhosa, né? Isso é o lado positivo, né? Quando, Beleza. Então, quando, vamos quando não é o hip definir uma business. coisa. Vamos definir uma coisa aqui. Né? Existe uma discussão muito grande: o que é ecovila, não é ecovila, condomínio verde, condomínio ecológico e tal. Né? Eu gosto de definir as coisas para mim, para que eu tenha paz em participar das coisas, eu defino elas para mim. Né? Eu chamo de ecovila qualquer comunidade que, à medida que as gerações passem, a gente está aumentando a biodiversidade, protegendo os ciclos naturais do planeta e protegendo o solo. Que, à medida que as gerações passem, a gente tem um impacto positivo naquele lugar. E aí, para mim, isso aí é uma ecovila. Agora, vamos dizer que você vai para um lugar, está todo mundo bonito, não come carne, medita e não sei Não, o não quê, vou, mas está comprando não comida vou. no mercado, está tudo. É uma vila, mas sei lá, né? Então, assim, Eu não, não é o que eu chamo, para mim, ecovila. eu Ecovila não, é
o lugar, a parte eco é o que me atrai. A parte eco é o que me atrai. Então, é você passar por um lugar onde a vida aumente. Voltando a criar filho, né? Quando a minha filha estava com uns 10, 11 anos, mais ou menos, e aí aquela coisa na escola, né? Ela estudava em Goiânia, eu levava todo dia, e o povo falando, o mundo está acabando, os animais estão sumindo e tal. E ela, numa reflexão, ela falou: não, né? Aqui em casa, não. Porque à medida em que a gente está morando aqui, novas matas, novos animais aparecem, cada dia aparece um bicho diferente, um pássaro diferente, e a coisa vai incorporando. E aí eu entendi uma coisa muito bonita, né? Que assim, que eu sou muito rico, mesmo sem ter dinheiro, porque eu tenho em volta de mim uma vida que se reconstrói, um ambiente que se reconstrói. Então, esse ano eu fiquei encantado com uma mamão caipira que da minha infância, que tinha sumido, e a gente achou a semente e plantou de novo, e é um mamão amarelo, da carne firme, muito saboroso, né? Então, a gente tem toda essa riqueza retornando, né? E é uma coisa de equilíbrio estático, desculpa, equilíbrio dinâmico, não estático. E aí, Eurico, só para você ter ideia, o poço artesiano, que em 2023 dava 22 mil litros por hora, em 2018 a gente mediu, ele dá 46 mil litros por hora. Então, cara, o solo melhorou, a biodiversidade bombada, né, e tal. E aí, assim, tem guerra? Tem. É vida de mãe para descer no paraíso. Né? Lá não pode cachorro, e entra a gente na justiça, e nós já fomos parar no Supremo Tribunal, e assim, não tem mesmo, sabe? Já fomos parar. E aí, são coisas que se você não colocar como um valor daquilo ali, vai degringolar. Né? Então, assim, você imagina, são 330 lotes. Se cada um, a média de condomínio em Goiânia é de 2,2 cães por casa, né? A gente Nu. teria mais de 800 cães em 33 alqueires, 35 alqueires. Não sobra nada. Não sobra nada. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo e a gente vai abrir mão, sabe, para esse. Isso aí foi uma coisa bacana que eu aprendi, né? Eu sou veterinário, na primeira vez que eu escutei isso, eu tinha 6 cachorros, né? E aí grilei pra caralho, briguei, fui tentar inserir o cachorro dentro da permacultura, fiz para acabar com meus cachorros, porque não tinha jeito. Todo jeito que eu punha entrava torto. E aí aquele jeito que a gente fala, mas o cachorro tá brincando com o tamanduá. Não, ele tá tocando o tamanduá. O cachorro achou o ninho do teiu. Não, ele mijou lá em cima e não vai nascer nada. Então aí eu fui me mudando, né? E hoje eu não tenho esses pets mais, eu tenho cavalo. Né? Então, assim, são discussões não estou falando que é obrigatório que a Ecovila tenha. Não estou falando isso. Estou falando que a nossa Ecovila, um dos pontos fortes é esse. Então, voltando para a Ecovila, a gente falou então do primeiro um contrato, aí depois da questão legal, de como é que aquilo se insere legalmente, senão você não está protegido. E agora nós estamos discutindo uma coisa bem bacana, que é a tecnologia de assentamento. Tá? E essa tecnologia né, sou permacultor, eu entendo. A permacultura engloba tudo, cara. Toda vez aparece um monumento, um movimento novo. Se você estiver estudando lá e lendo mesmo o que o Bill, o que o David, o que esses caras falaram, né, o que esses caras fizeram, aquilo encaixa dentro ali. Os caras discutiram ética de consumo, entendeu? Os caras foram longe, viveram muito, né, e discutiram tudo. Então, a coisa mais legal que eu acho da permacultura é que você aprende, digere o que você escutou e devolve para o mundo com a sua própria luz. Essa é a melhor forma de viver, né? Porque Ô, você está ô, presente dentro dos seus processos. ô, Antônio, só uma curiosidade aqui, né? O David lançou um livro agora em 2018. Uma curiosidade, um desvio no nosso papo aqui, depois a gente volta para a trilha de novo. Em 2018, ele publicou um livro, né? E aí ele assume que depois de 30 anos ele pegou um gatinho que vinha de uma genética de gatos criados em celeiros e botou um gato na propriedade dele. E aí ele comenta que ele não sentiu muito a diminuição dos pássaros, né? Ele vem lidando com a dificuldade de pássaros, aquelas cacatua, papagaio, né? O pássaro é um problema para ele lá, né? Porque tudo que ele planta, os bichos comem. Então ele tem que, por exemplo, botar rede por cima das árvores, uma, uma batalha constante, né, para poder comer o próprio alimento. Aí, diferente das pessoas que ainda consomem muita coisa no supermercado, tem 30 anos que ele não consome frutas, verduras e legumes de supermercado. 30 anos.
mas ele, depois de 30 anos, resolveu ter um gato porque ele não estava conseguindo lidar com a questão dos ratos mais. E aí ele conta no livro que ele falou assim, olha, para a gente aqui foi um comprometimento ético interessante, né? A gente acabou, depois de muitos anos, tendo um gato, e ele ajudou a gente muito na conservação de alguns alimentos, de algumas coisas aqui na propriedade, e ele vê como nesse caso dele lá específico, né, tudo é contextual, ele vê como uma maneira de ser mais energeticamente eficiente e inclusive ser mais ecológico, mas ecológico no sentido de quem precisa viver do território, né? Porque ele vive do território. Então eu achei interessante e queria fazer um outro parênteses dentro do parênteses que as pessoas talvez não saibam. Aqueles carrapaticida, as coisas que a gente dá para os cachorros, né, para não ter pulga, não ter carrapato, aquilo tudo vai para o solo, né? E agora você imagina, numa ecovila que pode chegar a ter 800 cachorros, você imagina, é igual o pessoal que dá ivermectina para gado e para ovelha o tempo inteiro e não entende por que que o solo não melhora, né? Tá envenenando o solo o tempo inteiro. Você imagina, você botar um remédio que é um agrotóxico em 800 cachorros e espalhar eles por Muito aí, bacana lembrar aí da ivermectina matar o rola-bosta e matar as larvas, é bacana demais lembrar isso. Eu acho que, assim, um gato lá na casa do David não vai ter um peso, mas isso não cria um precursor para liberar 7 milhões de gatos matando todos os animais da Austrália. O menor canguru do mundo foi extinto por gato. Nós temos milhões de espécimes sendo extintas por gato e cachorro. É 1 bilhão de cães no mundo, né, que são estritamente carnívoros. Ah, mas meu cachorro come ração. Geralmente eu tenho briga com os protetores de animal, né? E aí chega falando, é porque eu sou protetor de animal. Eu falo, não, a senhora é protetora de cachorro e de gato, porque a senhora promove a matança de cavalo e de gado para poder fazer ração. É o equivalente a 16% da matança do Brasil vira ração. O peso equivalente. E o e, te, banheiro e do te- cachorro, né? O banheiro do cachorro é o metro quadrado mais caro da cidade. Ele caga no jardim. E quando você cata e joga no lixo, você inviabilizou qualquer reciclagem. Quando você cata e vai para dentro do sistema pluvial, você está jogando dentro do rio. E aí você tem aí a cada 3 humanos você tem um cachorro, e aí você tem todos esses animais de sangue quente defecando nos rios e nos mares, e a gente promovendo essa matança e esse desgaste do planeta para bancar uma população de 1 bilhão de cães que a indústria fica o tempo inteiro, né, promovendo isso. Então, assim, it's not the cow, it's how, né? Não é o é, cachorro em é, si, não é o eucalipto, não é a vaca, mas é como isso é feito e como isso é colocado dentro do planeta. e tem um lance interessante que você trouxe, né? A gente tem um rolê grande aqui dentro disso aqui, mas um lance interessante que você colocou, né? É, essa questão do número e da indústria. A gente tem uma outra questão ética hoje que as pessoas não estão querendo discutir. De novo, o socioambiental no Brasil, ele é. Eu estou fazendo uma generalização e peço perdão, mas ele é, na sua maioria, muito raso. A indústria farmacêutica para a pecuária e para os pets, ela é mais lucrativa talvez, do que a dos humanos. Eu não tenho informação para estar fazendo essa afirmação, mas eu digo no seguinte sentido. A indústria pet, ela é de bilhões de dólares por ano. Isso eu já olhei, né? São muitos bilhões de dólares por ano. E aí a gente tem a questão da pecuária. A pecuária, para cada ser humano vivo, você tem ali não sei quantas aves, não sei quantos porcos, não sei quanto, né, não sei quantas vacas. E a gente tem uma indústria farmacêutica que ela é ainda menos regulada para os animais do que ela é para os seres humanos. Ela já é desregulada para os seres humanos, para os animais ela é pior ainda. E a gente tem uma questão ética agora, que além desse uso, né, dos antiparasitários, dos vermífugos para os animais estarem detonando o solo, a gente tem uma questão do desenvolvimento genético, né? As pessoas estão usando a plataforma de RNA mensageiro para vacina, estão começando a adotar ela dentro da pecuária, isso é um problema. Nós não temos estudo a longo prazo do efeito disso. E para piorar mais ainda, tem realmente alteração genética, que é o projeto CRISP, que está entrando na pecuária, principalmente de gado, mudando a genética dos animais para compensar a falta de manejo dos animais e as questões parasitárias. Então, nós estamos entrando num mundo muito louco de que o alimento está deixando de ser alimento. O alimento está virando engenharia, está virando produto mesmo. E as pessoas, como você falou, Sim. Não, não e têm assim, muita, né? não têm E muita o noção interesse disso, não. econômico, e o interesse econômico, tipo assim, colesterol, até nos anos 60 era 300 que era possível, aí baixou para vender mais remédio, agora está baixando de novo, né? Então, assim, na verdade, a gente está susceptível, né, a essa coisa da indústria, mas
vamos voltar para a nossa Ecovila aqui, né, para o nosso tema, e aí você está absolutamente certo nisso, né, porque assim, é o que acontece, mas o que a gente tem que pensar dos animais dentro da permacultura, né, o que a gente tem que pensar dentro do seu design ali, né, então, dentro da Ecovila, você está criando Ô, um Antônio, sistema de equilíbrio ô, Antônio, dinâmico produtivo. isso. Ah, Desculpa. Eu queria retomar lá a partir da observação da sua filha. Já que é para a gente retomar, eu queria retomar lá a partir da sua filha. A percepção que eu tenho cuidando dos lugares é de que os lugares respondem ao cuidado muito rápido. Quando você sabe trabalhar com inclusão animal do jeito correto, quando você sabe lidar com a sucessão das plantas, quando você consegue entender sistemicamente como é que, né, o solo vai melhorando e tal, a resposta é muito rápida. E as áreas de produção, elas não são só de produção. Elas aumentam a biocapacidade do lugar, que foi a observação da sua filha. A gente vê passarinho voltando, vê papagaio, maritaca, arara, vê macaco voltando, vê tudo. E aí começa um pouquinho essa tensão entre, né, o nosso sistema de produção e a comida que a gente divide com os outros animais. Mas é um efeito muito positivo. E aí eu fico vendo as pessoas na cidade dizendo que o mundo está acabando, o mundo está acabando, mas não cuida de 1 metro quadrado de solo. E aí, para aquela pessoa, tudo que ela assiste na televisão, na internet, que o mundo está acabando, o mundo está acabando. Mas, pô, o mundo podia estar acabando, mas a gente podia estar acabando vivendo num paraíso, né? Que é o que você estava vivendo com a sua filha aí. Então, eu tenho essa percepção de que se as pessoas tivessem a disponibilidade, a vontade, o sangue no olho de cuidar de um pedaço de chão, elas veriam que as soluções elas são possíveis e são muito mais rápidas do que as pessoas nos falam. Que aí entra nesse papo que você está falando da permacultura, de como é. é que a gente desenha, como é que a gente bota os animais, como é que, né? E o Bill Morris ele foi muito claro, né? Para a gente desconfiar de revolucionários que geram palavras e balas, né? Mas se alimentam do próprio sistema ao que combate e que não passam de criança birrenta, né? Então, assim, isso para mim é 90% dos nossos revolucionários hoje estão tentando combater esse sistema aí que o cara vive dele, né? Então você pega o cara lá, recebe do governo, vive do governo e quer que aquilo tudo mude, tudo aquilo ali muda. Nós temos que construir, cara, é isso que a gente está falando, né? O nosso valor é vida, é biodiversidade, qualidade de vida. O nosso tempo aqui é muito curto, né? As coisas que valem na vida realmente, elas você não compra com dinheiro, apesar de que o dinheiro é extremamente importante, porque quem não tem as necessidades básicas atendidas, ele não tem tempo nem de pensar nessas outras qualidades, né? Se você não tem casa, comida, banheiro e saúde, você não tem tempo nem de pensar em amor, em amorosidade, espiritualidade, que é o que a gente aprende e passa por aqui, né? Então, assim, na verdade, né, o que a gente está discutindo nesse momento é uma ética, né? É a ética básica lá da permacultura, né? Que se a gente tivesse essa ética dentro do sistema em que a gente vive, né? Que é o cuidado com o planeta e o cuidado com as pessoas, que é o primeiro passinho da permacultura. Então, assim, ó, nesses contratos e nesses empreendimentos que a gente está falando aí, né? Para a gente não cair no hip business, que é a coisa que mais dificulta, estraga as relações, perde os amigos, perde tempo, dá prejuízo, fica carregando mágoa o resto da vida aí por ter trabalhado e ficado sem nada, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? É contrato, a parte legal, a tecnologia que vai ser usada naquele local, como que tem que estar um acordo ali antes, porque senão a pessoa começa a quebrar os acordos. E aí, se você tem um lote e você não usa químico nem veneno, e o cara usar um veneno ali do lado, as pragas vão tudo para sua horta, que lá não tem, né? Então, esse desequilíbrio ele tem que ser acertado antes, né? Ele tem que ser acertado antes. E aí você tocou depois dessa coisa toda, né? De qual que é a tecnologia, essa tecnologia, para ser permacultura, ela tem que virar de domínio comum, ela tem que estar no papel, né? Ela tem que ser uma forma de que nós vamos lidar com a terra, a nossa ética ali para sempre. Aí vem a outra parte, né, que a gente está discutindo e toda hora nós caímos nela aí do dinheiro, que é como é que isso tudo se paga, sabe? Isso tudo tem que ser planejado também, como tudo isso se paga. E aí, se a gente entrar nestes processos aqui, nós vamos ter uma parceria, né? E você estava falando, mas a pessoa não precisa ter terra para sair
da zona urbana e vir para a zona rural. Não mesmo. Mas ela vai ter que ter um contrato, né, de parceria, um contrato de arrendamento que seja justo. E tem uma coisa que eu gosto de pôr em contrato que as pessoas esquecem, que é os ganhos tecnológicos, se eles vão ser ou não divididos entre os iguais. Não, e Entendeu? outra coisa, só Tipo assim, parece, e o contrato que permite que aquela pessoa vai ter acesso à terra. Que ela pode não ter de começo, mas as sim, trocas que são feitas, ela, né? ou se esse ganho, ela vai ter acesso a ele também. Então, por exemplo, eu vou e arrendo a terra de alguém, beleza. E aí eu construo uma casa, eu planto um pomar, eu vou viver ali e tal e tal. Então a terra passa a valer muito mais. Essa valorização da terra em cima do trabalho, né, que é um ganho tecnológico ali em cima, você tem acesso a ele também na hora de sair? E aí, para esse ganho ter acesso, como é que nós vamos discutir ele? Eu posso fazer o que eu quiser lá dentro? Eu posso construir uma casa de 3 andares lá, que vale mais que a terra, e depois você tem que me pagar? Não. Então, essas coisas elas têm que estar equilibradas dentro dos contratos, né? E aí, se você tem esses modelos, facilita demais. Agora, quando a gente fala de contrato, quando a gente fala dessa parte, né, a gente está sempre discutindo problema. E aí não é tão palatável quanto a gente discutir qualidade de vida, planta, design de ecovila. Então, ou de parceria, né? Então, essas coisas têm que vir juntas. Em alguns momentos, a gente tem que discutir o não palatável também, para que a gente possa proteger o que é gostoso e bom para sempre. É, muito bom. Ô, Antônio, e assim, arranjos que você tenha visto, o que que funcionou na Santa Branca em termos de empreendimento, porque assim, o que que eu vejo também? As pessoas às vezes pensam a viabilização de uma ecovila a partir da mentalidade de especulação. Ah, eu vou comprar um lote na ecovila, o lote vale 200 mil, mas daqui a pouco tempo ele vai valer 500. Essa lógica da especulação, ela não é a lógica do valor de uso. Eu gosto muito de pensar no valor de uso, né? Então, assim, eu vou participar disso aqui, o valor de uso é diferente. É o que que a gente tem de pomar, o que que a gente tem de sistemas produtivos, o que que a gente tem de capacidade de criar dinheiro a partir daquele território, para que as pessoas possam realmente viver ali de forma autônoma e aquilo não vire um condomínio de luxo, né? É, é, então, o que que você viu, assim, funcionando, criando viabilidade, criando sinergia? Como é Olha, que é? a Ecovila tem um cabo de guerra lá dentro, entre direita e esquerda, e entre virar um condomínio de luxo e continuar a Ecovila. Isso é um cabo de guerra. E ainda tem outra coisa que eu aprendi, sabe? Que isso aí é crescimento pessoal. Primeira coisa é que tem gente que é insatisfeito com a própria vida, que você pode fazer o que você quiser, que aquela pessoa vai continuar lá dentro dando trabalho. Né? E segundo, que é igual barata, só presta para dar gosto ruim nas coisas, entendeu? Igual a barata. Agora, e aí tem uma outra coisa que você aprende também, que quando você entra num processo, você lembra de arte, quando você fala sobre a morte do autor, você lembra dessa figura? Sobre Como é que é a literatura, história? pintura, a morte do autor. Não, Não? Quando alguém não. faz uma obra de arte, tem um conceito que fala sobre a morte do autor. Né? Tipo assim, o Basquiat foi lá e pintou um quadro. Né? Aí eu vou lá e vejo isso, uma outra mensagem. Aquela obra de arte ela tem uma vida própria. Né? E essa coisa me deu uma paz muito grande na Ecovila, sabe? Na verdade, eu aprendi isso assim. Uma menina escreveu no jornal Popular, né, que é o jornal de circulação daqui, que os portugueses eram tão destemidos que Camões escreveu que navegar era preciso e viver não era preciso. Aí eu mandei um e-mail, na época não tinha nem WhatsApp ainda, eu mandei um e-mail para o jornal falando, desculpa, mas a interpretação está certa não. Quando Camões escreveu que navegar é preciso e viver não é preciso, ele estava falando que navegar você tem bússola, te indica o rumo e você vai reto, e que a vida não tem bússola. Então a gente vai imprecisamente navegando pela vida, né? Aí mandaram uma professora da UFG responder para mim, né? A professora foi e falou: olha, provavelmente o senhor está certo sobre o que o autor quis dizer.
o que Camões quis dizer, provavelmente o senhor está certo. Mas existe um conceito chamado da morte do autor, que depois que uma obra é colocada na sociedade, ela tem vida própria. E se a jornalista entendeu que preciso era de necessidade e não de precisão, a obra comunicou isso para ela, né? E que está certo também. Então, eu achei bacana isso, sabe? De que as coisas têm vida própria. E aí eu entendi que a Ecovila tem a vida própria dela. Eu não preciso ficar batendo na Ecovila para ela tomar o rumo que eu acho que ela tem que ir, não. Né? Deixa ela, deixa as pessoas participarem, deixa fazer festa, desfazer festa, puxar para a esquerda, puxar para a direita, faz parte, entendeu? Não sou só eu, é um monte de gente junto. E aí o produto final é muito divertido. Quando você tira, né? Quando você sai da Egovila e entra para a Ecovila e começa a conviver ali, você vai vendo o desenvolvimento das pessoas. Olha que bacana. Homem não sabe envelhecer. A mulherada, rapaz, envelhece, eu tô lá tem 20 anos, né? A mulherada envelhece participativa, ativa, participativa, gostando de festa, alegre, cuidando de todo mundo. E os caras vão, de repente vira cavaleiro do apocalipse. Nada presta, não devia fazer festa, não tem que gastar dinheiro com isso, entendeu? Ninguém vale nada, que besteira. E aí, eu estava num jantar. Eu estava num jantar em Goiânia com o doutor Luciano Caldas, né, que acho que é o melhor psicanalista de Goiânia, né? E eu contei isso para ele e falei, né, que tinha observado isso, né, ao longo de 10, 12 anos lá, né? E aí ele me deu uma resposta muito bacana. Ele falou que as mulheres lidam com perdas a vida toda, né? Ela perde o nome para casar, ela perde o tempo de ser mãe para trabalhar, ou ela perde o tempo de trabalhar para ser mãe, ela perde o corpo, né, de moça para poder ter neném. Então as mulheres lidam com perdas a vida dela inteira. E elas aprendem a lidar. Homem não perde nada, quando perde, apela. Né? E aí, rapaz, essa é uma verdade absoluta. Né? E aí eu tenho hoje aprendido que, por exemplo, eu fiz 60 anos, né? De vez em quando dá aquele impacto, puta que pariu, 60 anos, né? E aí eu olhar e pensar, não, mas que bacana, né? Esses dias eu entendi que se ser jovem é você estar disposto para a vida, aberto, adorando aprender, querendo fazer um monte de coisa. Eu demorei 60 anos para ficar jovem de verdade, entendeu? Então, assim, a gente, cara, pode viver Muito bem bom. demais, entendeu? Você pode viver bem demais. A partir do quê? Da sua mente, que é a sua fonte de vida, né? Quando você aprende o design de permacultura, então, se você for na minha casa, você vai ter lá orquídea, abelha, abacaxi plantado na frente, tâmara, que eu trouxe do Líbano, lá da casa onde meu pai cresceu, e que vão começar a produzir agora, né? Baunilha e tal. Quando você tem em volta de você, eu fui nas fazendas que foram dos meus avós e trouxe um tanto de semente, né? Então, a manga sapatim, que a minha avó largou escrito no diário dela, está começando a produzir no fundo do quintal. Então, o seu espaço, ele tem ancestralidade, ele tem ligação, ele tem esse conforto, ele tem toda essa energia de vida voltando para você. Não significa que é sem problema. De vez em quando você tem problema com morcego, com rato, com um monte de coisa, mas faz parte da vida, né? Faz parte da vida. E viver é isso, né? Viver, ser feliz não é não ter problema. Ser feliz é como você lida com os problemas. Tem um negócio interessante nisso que você está trazendo, né? Eu tenho percebido, algumas pessoas me chamam para trabalho, para desenho, para escolher propriedade e tal. E tem sido muito comum, quando as pessoas se organizam em grupo, que esse grupo seja um grupo de pessoas já um pouco mais velhas, assim, né? 45, 50 para cima e tal. E eu tenho alguns amigos, alguns clientes também, né? Que estão nesse cuidado com a propriedade, que estão, de certa forma, plantando essa ancestralidade biológica e cultural ali dentro. E essas pessoas falam assim, não, esse lugar aqui vai virar uma fundação, nós não vamos permitir que esse lugar aqui depois seja destruído, fatiado, desmatado, e por aí vai. Esse é o romance de novo, né? A imaturidade de não conseguir lidar com a finitude. Quando, na verdade, é o seguinte, se você tem uma família que cuida de um lugar e você não está preparando a sucessão com pragmatismo, a tendência é que esse lugar não vai ser mantido da mesma forma. Por que eu digo isso? Muitas pessoas que vivem no campo já sabem que os filhos não vão querer ficar ali. Se você tem mais de um,
O único jeito de lidar com aquilo ali, ou é um comprar a parte do outro, ou então vai ter que fatiar. Mais frequentemente é vendido. Aí entra na outra questão, que é essa questão da compra em sociedade, ocupação múltipla, Ecovila. Compra ali um monte de gente que está em meia idade, que conseguiu um dinheiro para fazer aquilo ali, e não planeja também a sucessão, não planeja a diversidade de idades ali dentro, né? Porque uma das coisas que você colocou aí, que os caras vão virando Eu acho que tem um problema antes. cavaleiro do Eu acho Apocalipse. que tem um problema antes ainda, Ah, que é não estabelecer o estatuto de ocupação da terra antes. Eu tenho visto o povo brigar com a Ecovila aí 18 anos e não dá conta de começar a Ecovila porque você não estabeleceu antes. E a forma de fazer isso é pegar uns profissionais bem bons, desenhar o que vai ser, deixar pronto e falar, entra quem quer. Entendeu? Porque o que isso. rege a parte ecológica não é o achismo, nem o que a pessoa sente ou não sente confortável. É o que é. É biodiversidade, ciclos naturais do planeta e proteção de solo. Então, se você Pois tiver é, mas olha só, mas para olha só a minha. desenhar, Não, olha só a nuance que eu estou trazendo para você comentar em cima é a seguinte: a gente planejar pessoas de idades diferentes participando disso também é dimensão ecológica, porque nada na natureza tem uma idade só no ecossistema. tem, tem. E cidade da terceira idade lá nos Estados Unidos começaram a falir tudo, né? Que você fazia um campo de golfe, punha os velhos morando em volta, e aí chega no final do ano, na festa, você fala: puta merda, da minha época só tem mais eu e o fulano que chegamos aqui. No outro ano, fala: agora sou eu que fica, né? E aí você fica ali igual você está indo para o abatedor, porque você não tá ligado à renovação da vida, né? Eu passei por uma coisa com uma amiga muito querida, assim, essa menina foi namorada de adolescência, mas nós viramos irmão durante a vida aí e olhamos demais um ao outro, né? Nós já estamos aí com 60 anos e a nossa relação nunca enfraqueceu. E aí um dia ela me ligou chorando, porque ela é psicóloga, e no hospital que ela trabalhava na UTI e com as famílias que estavam perdendo as pessoas, né? Então ela estava exausta emocionalmente, né? E aí a gente conversando e tal, eu perguntei para ela assim, ela ia sair do trabalho. Eu perguntei para ela assim, o hospital tem maternidade? Ela falou, tem. Eu falei, tem uma psicóloga lá? Ela falou, tem. Eu falei, então converse com a diretoria e divide o tempo entre vocês duas, né? E aí ela achou bacana a ideia e dividiu. E aí, uns anos depois, a gente conversando, ela falou, é maravilhoso, porque agora fechou o ciclo. Tem dia que a gente está lá de manhã entregando gêmeos para o pai que está transbordando de alegria, e de noite você está acolhendo uma família que perdeu alguém na UTI, né? E a outra psicóloga também alternando. Então, cara, a gente tem que pensar tudo em ciclos. Tudo na vida são ciclos, tudo. É ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo da reprodução dos animais, ciclo de vida, ciclo econômico, tudo é cíclico, né? É um girar infinito que as coisas se integram, né? E que se a gente olhar o nosso tempo de vida, ele é muito curtinho para a gente estar preocupado demais com as coisas em relação ao todo, né? Então, assim, todas as coisas são cíclicas. O nosso trabalho, por mais egocêntrico que a gente seja, ele é um cisco no oceano, né? E que é importante, mas que um dia você vai ser só uma fotozinha varrida para dentro do lixo, ninguém vai lembrar mais de você, é uma verdade absoluta. O Ô, que você está Antônio, olhando aí? eu vou compartilhar com você um negócio aqui que já tem uns minutos que está acontecendo aqui. Desde que a gente começou a entrar nesse papo mais profundo aqui, tem um canarinho que ele vem na janela e fica aqui escutando a gente. Aí ele sai da janela, vai aqui na minha frente, tem uma porta aqui da pra varanda que é de vidro também. Aí ele vem aqui e fica no batente aqui também olhando. Tem uns 15 minutos, cara, que ele tá assim, ele vai numa janela e vem na outra, vai na janela e vem na outra. Bonito, né? Tem que, Eu. tem que pegar e ver se não é uma sonda sonora e fingir de passarinho para estar te vigiando. Não, aqui é passagem, eu tô no meio do mato aqui. Ô, Antônio, muito bom, cara. Eu tenho essa preocupação, né? Que a gente consiga plantar outros viveres, né? Essas ocupações que a gente tem, esses empreendimentos rurais, eles são um caminho muito bom para a gente envelhecer com outras pessoas, com famílias jovens, talvez com os filhos, com os netos, se a gente fizer bem feito, né? E, e é muito importante falar com pessoas como você que viveram isso aí, né? Sua filha com certeza tem uma noção de comunidade, de convívio,
de ética de vizinhança completamente diferente de outras pessoas da idade dela que talvez tenham crescido aí em Goiânia, nesse apartamento quente dos infernos que tem aí. É, é Mas interessante, ela cara. tem um pouco de preguiça. Ela tem um pouco de preguiça. Sabe? Ela fala assim, não. Ela fala, Deus me livre, esse tanto de reunião, esse tanto de coisa. Pode até ser um dia, mas agora não. Agora ela está no apartamento lá em Goiânia, que é bom também. Entendeu? Cara, a gente é livre para aprender o que é. Nossos filhos não têm a obrigação de viver sobre a nossa ética, entendeu? Eu tenho outros filhos que vão viver isso, que não são filhos, né? Que são Sim. crianças da Ecovila, que estão absolutamente, no momento, comprometidas com o que está fazendo e tal. Então, é muito bacana isso, entendeu? É muito bacana a questão da comunidade, né? E essa coisa toda, mas elas são opcionais e a gente pode viver um tempo e outro tempo não. Elas não vão ser absolutamente o que a gente está querendo, né? Então, o que eu acho muito bacana para a gente deixar como legado para quem está nos ouvindo aí é o impacto positivo ambiental, porque isso também vem para as pessoas, né? Então, Mas, aonde você vai mas eu volto. trabalhar com a Não, visão mas de eu volto. permacultura, a vida vai explodir em Não, volta. Isso é lindo. Ah, então, mas eu volto a agregar isso aqui, que eu quero integrar dimensões. Você está falando do impacto positivo ecológico. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão financeira também, do dinheiro como ferramenta, não só para viabilizar os lugares, mas para viabilizar o convívio e a permanência desses lugares. O que que você viu de solução? O é. que que você viu Bom, funcionando? O que que você viu. olha, vou começar com uma história do Manejão ainda, né? Que foi antes da Ecovila. Muitas vezes a gente ia na fazenda do cara, né? E fazia uma visita e tal, e depois trazia um relatório para ele, e aí de reconstrução ambiental, nascente começando a ter mais água, preservação de árvore e tal. A gente escutava a seguinte frase, que era muito bacana, assim, que era: olha, não sei se isso vai dar lucro, mas eu estou gostando demais da minha fazenda agora. Isso é importante demais, né? Então, assim, os Sim. caras apaixonados pela terra, né? Lá em Anápolis eu escutei a mesma coisa. Nós começamos um problema de revitalização de nascente, e aí tem um cara lá, o apelido dele é Arrojado, né? Que ele tem esses grupos countries aí. E aí a gente fez uma visita lá, e teve uma palestra, e teve tudo lá, e ele sempre encontra na rua, me abraça e fala assim: ó, depois que esse cara começou a visitar lá em casa, eu virei um chato lá, mas eu gosto daquelas árvores, eu gosto daqueles passarinhos, eu gosto demais, eu gosto daquela fazenda hoje. Então, cara, essa conexão da gente com a vida, essa conexão da gente com o lugar, com a satisfação de estar ali, é muito bacana, né? É muito bacana. Então, como dinheiro, né? E aí teve um momento do Manejão que começou a ter uma análise econômica muito dura, e aí foi um momento de discordância entre nós que participávamos da tecnologia. Por quê? Porque a análise econômica ela varia com o tempo. O gado, há um ano atrás, estava um desastre. Agora o gado, quem tem, tem, quem não tem, não tem. O bezerro está 440 conto arroba, né? Então, esse alto e baixo que a economia tem do próprio ciclo, você tem uma análise do seu negócio a curto prazo, você vai alejar ele. Você vai alejar ele, né? Então, assim, o que eu falo das ecovilas é assim, beleza, eu comecei lá, eu estou lá tem 17 anos, né? Eu gastei, a princípio, 270 mil na minha casa no começo, ficou com o acabamento muito fraquinho, há uns anos atrás eu gastei mais 280, né? E É. ela deve valer hoje aí 1 milhão e 800, 2 milhões, mais ou menos, certo? Agora, cara, o que eu vivi e o que foi bom não tem preço. A qualidade de vida não tem preço, né? Então, a gente estava falando de sucesso. Sucesso é ver o seu filho gostar de te ver, rapaz. Sucesso é seu filho gostar de passar o Natal com você, né? Sucesso é seu filho querer escutar suas histórias, né? Seus amigos viverem ali em volta. O que adianta ter dinheiro, estar seguro, trancado dentro de um apartamento, com medo de sair na rua? Pelo amor de Deus, entendeu? Isso é muito ruim. Então, assim, dentro dos meus valores, né? Dentro dos meus valores, né? E aí, terminando essa parte nossa aqui com a frase do Mujica, né? Ele falou que as pessoas que não têm causa na vida,
elas são engolidas pelo sistema. E quando você vê, você não vive para nada mais a não ser pagar boletos e fazer novas compras. Né? Então, assim, eu não sou esse cara, sabe? Nunca fui. E ter encontrado a permacultura foi uma coisa tão natural na minha vida, assim, que foi uma alegria de ter encontrado a minha tribo. Entendeu? Em 98, quando eu conheci, foi tipo assim, nossa, né? Quanta gente inteligente, né? Pensando igual. Então, na verdade, cara, Explica, não, explica e pro a Lucy, pessoal aí. né? A Lucy Explica, foi. mas explica pro pessoal por que esse negócio do pensar. Explica para as pessoas aí por que esse É, negócio porque de. tem duas charges inglesas, duas piadinhas inglesas que eu gosto muito, de verdade, assim, que os ingleses têm um humor muito refinado, né? E aí uma que eu amei é um cara formando, é um cara que está acabando de formar, e um velho falando para ele assim: eu não passei a minha vida inteira estudando a evolução do pensamento humano para vir você agora com essas novas ideias. Né? Eu amo isso, né? Porque todos nós somos assim, né? Todos nós somos assim. Nós achamos que a nossa verdade é absoluta e que vai parar aqui. É óbvio que vai ter uma época que nós vamos ser obsoletos, que as pessoas vão falar: olha, aquele cara lá falava em ecovila, mas não era nada disso, né? Ou era tudo doido e tal. Então, faz parte isso. E esse movimento do povo derrubando estátua e brigando é ridículo, porque a gente não pode julgar uma pessoa do passado sobre a ótica do presente. Isso é uma coisa, é um desastre. Você julgar um homem do passado sobre a ótica do presente, você vai errar, né? Absolutamente você vai errar. As pessoas não tinham vivência e nem acesso a esse conhecimento agora. Então, essa coisa de ficar brigando com os ícones do passado aí, quer criar outro, quer pesquisar, pode fazer. Nem vou entrar nessa seara aí, porque me interessa pouco. Né? E a outra coisa aí de que você estava rindo aí, né, que você pediu para explicar para o pessoal, é que os ingleses têm uma frase muito boa, né, que é assim: como são inteligentes as pessoas que pensam como nós, né? Porque quem não pensa igual é burro, né? Geralmente nós pensamos isso, né? E aí eu gosto mais dessa frase também. Mas você estava falando aí do seu encontro com a permacultura, eu vou deixar aqui uma sementinha, né? A gente tem que uma hora fazer aquele negócio de fazer uma gravação dessa aqui com os causos, né? Dessa geração aí e tal. Eu acho que é válido o pessoal retomar aquela ideia que a gente teve depois daquele dia lá que a gente conversou com o David, né? De gravar aí uns causos da permacultura, porque eu acho que ontem, na verdade, eu estava lendo aqui um pedaço de um livro do Capra, né? Um livro dele pouco conhecido, que ele tem uns pedaços mais autobiográficos, e quem me emprestou foi o Tony. O Tony também foi aluno do Bill Mollison, trabalha aqui no Rio Grande do Sul, é um paisagista de mão cheia. E o Tony faz um negócio que eu acho muito Tony interessante nos Bach? livros dele. Ele faz um O negócio Tony muito Bach do interessante. Peral do Encanto? É ele mesmo, é. Eu tive com ele esse final de semana, tava Já te tive batendo um lá. papo lá. É. Ele tem um negócio muito interessante, cara, nos livros dele, na escola e tudo que ele faz, né? Ele menciona muito as pessoas que fizeram, né, a formação do pensamento dele e tal. E eu acho isso muito bonito, porque eu acho que a ancestralidade a gente faz é assim, é no dia a dia, reconhecendo as pessoas que nos ajudaram, né? Muitos anos de capoeira, o pessoal falava muito de ancestralidade, mas parecia aquele negócio quase que você estava botando as pessoas no museu. E aí no dia a dia, com as pessoas mais jovens, às vezes as pessoas não viam valor nenhum, né? E eu falava isso, eu falava assim, ó, gente, ancestralidade a gente faz no dia a dia. A gente faz honrando o convívio, a todo mundo que ensina a gente, independente da idade, né? Esse negócio você tem de chamar os outros de professor, né? Por isso que eu te acho muito inteligente. Aí, aí o Tony me emprestou esse livro do Capra, porque eu estou escrevendo umas coisas aqui e tal, e ele falou assim, ah, cara, dá uma olhada nesse livro do Capra aqui, que tem umas coisas parecidas com isso aí que você está falando. E o Capra falando isso, né? Das pessoas que formaram ele, que ajudaram no pensamento dele, e ele reconhece umas influências completamente fora do mundo científico. Então precisa de uma humildade para fazer isso, né? E eu acho muito bacana isso que você faz, assim, de ir citando as pessoas, você já ia falando um pouquinho aí da Lúcia e tal, de ter encontrado a sua tribo. Eu acho isso muito bacana, cara. E a gente precisa viver mais isso e contar essas histórias e compartilhar essa visão é, de certa forma, uma maneira de plantar isso nas pessoas mais jovens também. É importante isso aí, cara. Você sabe, mas tem uma coisa, sabe, depois que nós conversamos,
Eu pensei em fazer um encontro, se a gente fazia um encontro, como é que a gente fazia? Cara, juntar esse tanto de velho permacultor é igual fazer rebanho de gato. Não toca para lugar nenhum. Cada um vai para um lado, entendeu? E aí é bom também, né? É bom também, porque isso faz parte da rebeldia que a gente tem na vida, né? Isso faz parte dessa rebeldia que nós temos na vida. E que é assim mesmo, e que é bom porque é assim, né? Então, a gente tem que pensar uma forma em que a gente vai, vamos chamar de energia, né? Que a gente vai direcionar essa energia toda de que está acontecendo, sabe? E aí isso precisa ser trabalhado, né? Então, assim, você falou, eu tive lá no Peral do Encanto, assim que eu entrei na prefeitura, eu comprei um curso. E aí conheci o trabalho deles lá, Mariana Siqueira, o Júlio Pastore hoje, que está lá dentro da UNB, com o Jardim de Sequeiro, né? Então, porque eu ia fazer um trabalho de paisagismo em Anápolis, e talvez agora essa nova gestão a gente possa até fazer mesmo, de fazer um paisagismo urbano todo voltado para plantas nativas e produtivas, né? Então, assim, e aí tem um monte de gente fazendo um tanto de coisa. Cara, a gente precisava de ter representação. A gente precisava de ter discussões sobre isso. Eu não quero falar que o trabalho do fulano é melhor ou pior, entendeu? Eu só quero falar o seguinte, ó, o trabalho do Mário Roquete, lá no sul, do Pampa, porra, bom demais da conta, o cara também tá É o, levando um monte de gente para lá. é o Ele João, veio do movimento Sem Terra, e o João, João veio Roquete. do movimento Sem Terra e está colocando isso, está colocando lá. Então, todos esses permacultores, aí você tem a Luana Lousa, né? Que hoje faz casa de 3 milhões de reais de adobe. Ah, mas porra, faz casa para rico. E daí? Entendeu? Esse foi o mercado que ela cresceu. Parabéns, né? O Henrique Pinheiro, né, que fez umas escolas na África e tal. Então, cara, não é, a gente tem que sair do juízo de valor. As pessoas, elas têm o caminho delas, a vida direciona cada um para um lugar da vida, e todo mundo que está atuando nessa área tem um valor gigante, né? E aí, assim, quem sou eu para falar, fulano é bom, ciclano é ruim? Não, mas a gente precisava de trabalhar isso como movimento e não como coisas desgarradas e soltas. Porque existe um movimento, existe gente gerando conhecimento, existe gente gerando, né, todo esse movimento no país, né? E a gente sempre sendo abençoado aí com os mestres, né, que vão aparecendo aí. O Mujica, o Bill Mollison, e aí todo mundo, né, que vai surgindo, né, a Vandana, e aí todo mundo, né, que vai surgindo e que vai trazendo verdade e tal. Agora, nós somos muito fracos na representatividade. A gente precisava de saber melhor sobre isso, né? A gente precisava de ter mais voz sobre. Você imagina que o Eduardo Leite, lá no Sul, para reconstruir o Estado, fez uma equipe de 40 pessoas e não colocou nenhum ambientalista dentro. Isso não é uma vergonha só para ele, não. Isso é uma vergonha para todo mundo, entendeu? Porque a gente devia arrancar um cara desde lá. Depois você tem uma catástrofe daquela, né? Você faz uma equipe para reconstruir com a mesma mentalidade que levou à destruição. Então, nós somos fraquinhos nessa parte ainda. É. E foi feito de propósito, né? Porque a reconstrução no paradigma antigo era lucrativa e a reconstrução do jeito novo, talvez ela seja menos lucrativa a longo É prazo. lucrativo Ela pode. também, meu Deus. Não, mas é Não, lucrativo também, entendeu? É é, lucrativo também. A gente precisa ter essa linguagem. A gente precisa ter é essa linguagem, né? não, Hoje, quando eu faço eu não, uma consultoria numa prefeitura, pode falar. não, eu não tô discordando de você, não. Eu só estou dizendo o seguinte, que para a gente aqui, né? Lógico, na comunicação coisa, mas para a gente aqui, a gente sabe o seguinte, que se a gente planeja sistemas autônomos, a gente vai ter um tempo de muita atividade econômica construindo a descentralização. Depois de um tempo, aquilo vai estabilizar. Esses caras, eles funcionam no modelo econômico de crescimento contínuo. Sabe? Aqui no Rio Grande do Sul, cara, tem uma cabeça de desenvolvimentista muito forte, cara. O negócio dos caras é construir ponte, construir estrada, construir, 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 construir. Ninguém questiona o saneamento, ninguém questiona a pavimentação e a interrupção do fluxo hidrológico, ninguém questiona Ninguém essa. questiona a sadia
Ninguém questiona a Sadia e a Perdigão, que explorou aquele povo até a última gota de leite deles, e agora é um tanto de velhinho morando nas propriedades rurais sem ter viabilidade econômica. Ninguém questiona Isso, nada. Né? Mas eu isso. vou É nesse só sentido que eu, é nesse sentido que trazer eu tô uma falando assim outra que. figura. Vai lá, vai lá. Tá, mas eu vou ter uma figura para você, para a gente lidar com esse tipo de problema. Que é assim, ó. Se você for plantar um pomar hoje, numa fazenda, você vai plantar um pomar só sustentável, só de árvores de pé franco, você vai demorar 10 anos para produzir, né? Vai demorar 10 anos para produzir. Mas eu posso desenhar um pomar que ele é plantado com tanto de plantas enxertadas, que vão viver menos, certo? E que eu vou pôr também todas as plantas de pé franco que vão se estabilizar depois, certo? Então eu vou ter uma produção a partir de 3 anos e depois eu vou ter uma estabilização do sistema a partir de que as de hormônio natural comecem a produzir lá na frente. Nós precisamos aprender a fazer isso dentro dos outros processos também. Né? Nós precisamos aprender a fazer isso dentro dos processos de urbanização, nós precisamos aprender a fazer isso dentro dos processos de saneamento. Saneamento é uma farsa. Saneamento no mundo inteiro é uma farsa. Num dia de muita chuva, quem quiser assistir aí, bem bacana, André Soares sobre merda no TED, né? O André fala lá assim que num dia de muita chuva, todas as cidades do mundo jogam esgoto in natura dentro dos rios e dos mares. Né? Então, assim, e mostra lá isso aí. Então, assim, na verdade, cara, essa mudança que a gente está propondo, né, ela tem que ser construída com todos juntos. Se você chegar numa fazenda e for transformar ela em orgânico, numa produção orgânica, num corte só, você vai quebrar a fazenda. Você tem que ter um processo de adaptação para poder chegar naquilo. Né? E aí eu acho que isso cabe em todas as transições. Né? E hoje a gente tem já ferramentas para a gente poder fazer isso. Né? Antônio, eu queria só fazer uma correção minha mesmo, né? Eu falei assim, ninguém faz nada. Mentira, o Tony, por exemplo, eu tive lá no final de semana, o Tony tem carregado muitas citações, muitas lições da Ana Primavera, do José Lutzenberger, né? O irmão dele. Tem um pessoal aqui no Sul muito engajado. É até um agravante para o Eduardo Leite que ele não tenha convidado ecologistas, porque o Sul tem muita gente engajada, o pessoal da Agapan, né, a associação que o Lutz Sempre teve. fez. É, Sempre teve. o cara é muito forte nisso aqui. Então, assim, eu não, eu fico na dúvida, e realmente eu não sei, é uma questão assim, é, será que a gente precisa da representatividade dentro daquilo ali, ou será que a gente precisa romper e parar de querer participar daquilo ali, fazer, não sei. Eu não tenho as respostas, mas eu vejo que não é falta de representatividade, cara. Durante a tragédia, e a tragédia continua, Antônio, porque tem muita gente morando em galpão ainda, ginásio de esporte, tem muita ponte ainda sem funcionar, muita estrada que não. Cara, eu tô aqui, né? Eu pego o carro aqui, quando eu ando para um lugar para o outro aqui, eu vejo que, assim, pararam de noticiar a tragédia do Rio Grande do Sul, mas nós continuamos vivendo ela aqui. E me dá um pesar muito grande o fato da gente ter conhecimento para resolver as coisas e ter essa dicotomia, esse dualismo, né, entre os políticos que sempre dão ouvidos para as corporações e tanta gente envolvida. Eu acho que eu fui injusto quando eu falei que ninguém faz nada. A gente tem um monte de gente fazendo muita coisa, mas não aparece dentro desse sistema Sim, podre, né? sim, não aparece. Mas eu vou te falar uma coisa, né? Até uns anos atrás, sabe? Eu morria de vontade que esse sistema e tudo isso falisse. Hoje eu morro de medo que isso aconteça. Porque, porque a gente precisa, cara, a gente precisa mudar isso. Né? Mas o Caetano Veloso tem em Podos e Poderes, né? Ele tem uma frase que me marcou muito, que ele fala: ou então cada paisano e cada capataz com sua burrice fará jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades, caatingas e nos gerais. Né? Então, na verdade, eu acho que as transições, né? Nós já chegamos num ponto de maturidade que nós precisamos ter voz, trazer isso. As mudanças têm que ser feitas por exemplo, eu usei muito o Ministério Público para fazer mudança em Anápolis. Tem política não palatável que ela só vai ser feita no ferrão do Ministério Público. Porque o cara vai fazer uma política ali
antipopulacional, entendeu? Você vai cobrar uma taxa a mais pelo lixo que está na lei, né, para poder resolver. Se não for o ferrão do Ministério Público na costela, eles não vão fazer, né? Então, assim, nós precisamos, sabe, sair desse lugar nosso, desse lugar confortável, viu, que a gente tem de ser rebelde, porque nós não vamos sobreviver sem o resto. A gente não tem material para tratar dente, a gente não tem material para tratar doença nenhuma. Nós não temos uma rede que possa trazer para fazer uma radiografia. Então, esse sistemão que a gente vive, ele tem um monte de coisa apodrecida, mas é igual quando a gente fala de transgenia, né? Ah, eu sou contra a transgenia. Eu não sou contra tecnologia nenhuma. Eu acho só que ela devia ser ética. Não tratar a soja para ela aguentar mais Roundup, mas quando você tem uma transgenia que faz um aleijado caminhar, um paraplégico que é recuperado com a transgenia através de célula-tronco, e ele pode caminhar, a tecnologia em si ela é maravilhosa, né? De novo, it's not the cow, it's how, né? Isso não é um problema a árvore, não é um problema animal, não é um problema o cachorro, não é um problema a tecnologia, mas é o problema humano, ético, de como que as coisas são usadas, né? Então, eu acho que a gente tem muitos argumentos bons, né? Eu acho que a gente tem um conhecimento hoje de causa para que isso aconteça. Nós temos inúmeros hotspots acontecendo as coisas, e aí você vendo lá a Fossa de Bananeira, né, que funciona na Ecovila há 20 anos. Né? Então, a concessionária de Goiás hoje aceita a Fossa de Bananeira, onde não tem viabilidade econômica do esgoto, porque o esgoto é um business. Então, a gente precisa aprender, largar de ser neném, né, e colocar as cartas na mesa e aprender a ter voz. E é isso que nós somos românticos ainda demais para ter essa clareza, né, e realmente ter uma representatividade dentro da mudança. Antônio, muito obrigado. Não tem um ponto melhor para a gente parar, não. Eu agradeço muito as suas lições, reflexões e visão. Obrigado, viu? Obrigado, eu. Te agradeço muito, né? E assim, acho muito gostoso conversar com vocês, porque sempre eu aprendo muito.